Olá, eu sou Manuela Nogueira, sou técnica especialista de Turismo Cultural e Património na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Sou formadora na área do turismo e do património, na história e na cultura de Portugal, no património museológico e em todas as vertentes que estão ligadas à etnografia. Bom, a cidade do Porto, sendo uma cidade com mais de 2000 anos de história, é uma cidade que encerra em si um património material e imaterial de valor incalculável. Contudo, escolher não é fácil, mas a minha escolha recai naquilo que para mim é um porto seguro, que é o Museu Nacional de Soares Reis. Porque o Museu Nacional Soares Reis, além de ser efetivamente um dos mais antigos, ou talvez mesmo o mais antigo museu português, portanto ele é do século XIX, de 1833, portanto ele foi instituído por Dom Pedro IV, e é um espaço que encerra um acervo de peças que são consideradas tesouro nacional, que vão de têxtil à escultura, à pintura, ao mobiliário, portanto todo um espaço de comunicação estética muito dilatado. Talvez aquela que dá nome ao seu patrono, que é o Desterrado, do nosso estimado escultor Soares Reis, que com aquela peça conseguiu criar aquilo que será o pódium da excelência no mundo da escultura, no final do século XIX. Precocemente desaparecido, mas que deixou um legado único no panorama mundial da escultura. Bom, a zona onde se encontra, que é uma zona que não é a zona central do centro da cidade do Porto, é uma zona que está muito próxima do Palácio de Cristal, da zona que se constrói os roteiros ou as temáticas ligadas ao romantismo. Eu convidaria a passear-se pelos jardins do Palácio de Cristal e, simultaneamente, descer pelo Museu Romântico e descer até à região de Massarelos. O Porto um dia consegue-se ver o exterior, ver os seus equipamentos. Seria muito complicado fazer aqui uma seleção que tocasse nos pontos todos fundamentais daquilo que a cidade oferece. Contudo, é inequívoco que ter uma visão 360 da cidade seria sempre importante ou interessante. Subir a um dos pontos mais altos da cidade de Porto, que é a Torre dos Clérigos. Se tivesse força, poderia subir também a um outro espaço, que será a Torre da Igreja do Marquês, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, que são ambas as torres são as duas numa cota muito elevada e que se tem uma visão privilegiadíssima sobre toda a área intra e extra muros da cidade do Porto. A cidade do Porto, neste momento, é uma cidade que oferece um turismo cultural de enorme qualidade, com equipamentos culturais que vão da estética pré-histórica, castrense, romana, românica, visigótica, medieval, gótica, portanto, até ao barroco. É uma cidade barroca, é uma cidade romântica, portanto, dependendo daquilo que seria o perfil do turista, pode fazer aqui um quadro, um roteiro muito diversificado. Contudo, eu continuo a preferir a zona alta da cidade, daí ou a zona da Sé, ou a zona, de facto, dos Clérigos, e descer um bocadinho até às Virtudes. De facto, consegue-se ali uma panorâmica muito boa daquilo que é a cidade de Porto. Sim, algumas. Bom, eu vou brincar com o nome, talvez na região das Antas, mas acredita-se que alguns dos vestígios que se encontram na zona da Pena Ventosa, portanto, espaços que foram castros, portanto, que foram ocupados pelos primeiros povos que ocuparam aqui a região do noroeste da Península Ibérica. Acredita-se que também aí terá acontecido ou terá existido a presença dos primeiros
portugueses a habitar o espaço. Aliás, nós temos uma presença no final do Paleolítico, portanto, a começar já a fase do Neolítico. Portugal foi todo ele ocupado por comunidades. Bom, a cidade do Porto, o número dos visitantes por si mostram o interesse que a cidade tem naquilo que é a agenda turística de Portugal. Tendo sido, em 1996, classificada como o centro histórico da cidade do Porto como interesse para a humanidade, é claro que a partir daí há um crescimento, há todo um crescimento e há simultaneamente uma adaptação da cidade, da sua área metropolitana, para acolher esse grande manancial de turistas. Assim sendo, a cidade equipou-se com espaços interativos, espaços culturais. Neste momento é uma cidade que tem uma oferta de museus, bibliotecas, jardins, arquivos, cinemas, teatros que são capazes de fornecer e de dar ao turista uma opção e um leque de escolhas interessante para poder fazer um fim de semana, um período de férias ou de descanso aqui na cidade de Porto. Bom, a cidade do Porto, tendo esta feição exterior de arte, acaba por também, na arte urbana, que é um fenómeno que as grandes cidades têm vindo a acompanhar nos últimos 25, 30 anos, claramente tem acompanhado também essa tendência. Assim, na cidade do Porto, alguns artistas de rua, de arte urbana, ou street art, como é designado internacionalmente, fazem essa menção. Assim, existe neste momento já, na cidade do Porto, alguns percursos, alguns roteiros que já estão marcados, que acompanham alguns murais que existem na cidade, nomeadamente na zona histórica de Miragaia, portanto, na zona da Alfândega, de Miragaia do Porto, na zona das Virtudes, em Sedufeita, depois na zona já um bocadinho a sair do centro, daquela malha central da cidade medieval, que é a região de Sedufeita, depois a região da Boa Vista, em que já percebemos que existe já aí também uma procura de espaços exteriores para criar uma malha, uma moldura artística para ser apreciada por todos os transeuntes. E também informar que, de facto, tem algum impacto naquilo que é também a seleção, muitas vezes, de turistas, não na cidade do Porto, mas muito próximo da cidade do Porto, que é a existência do maior mural na Leonesa, portanto, muito próximo da Maia, entre Matosinhos e Maia, que é o grande mural que tem ali na fábrica da Leonesa, que é, se não me enganarei muito, será o maior mural da Europa, quiçá do mundo. Tem várias centenas de metros e que conseguiu ali aglutinar um conjunto muito grande de artistas nacionais e internacionais.